Depois de um terremoto, o moleque que é a cara do Justin Bieber encontra o Necronomicon no subsolo de seu prédio. O gênio então começa a desvendar os rituais contidos no livro, que eventualmente atrai um demônio poderoso que não perde tempo em possuir a mãe do rapaz perturbado. A partir daí, a família presa no apartamento vai ter que lutar com todas as forças para escapar com vida, já que inteligência não é o forte deles. Essa é a história de A Morte do Demônio Ascensão, o filme mais recente da saga Evil Dead, lançado neste ano e que eu vou te ensinar a derrotar as entidades sinistras aqui, ou pelo menos te mostrar o que esses iluminados poderiam ter feito para escapar com vida. Só que antes você vai colocar a sua melhor coletânea Fé em Cristo na vitrola. Abençoa o like e agora vem comigo. Não esquece de dar o like e seguir o canal. O filme se inicia numa linda cabana no meio do mato. Vemos uma garota chamada Teresa tentando ler o seu livro em paz, o que é impossível quando uma praga chamada Caleb chega pra atazanar o seu momento seixo no IE. Ela se irrita com a presença do cara inconveniente e resolve voltar pra cabana pra dar uma olhadinha na sua prima Jessica, que deve ter comido algo que não caiu bem pra ela. Jessica, por sua vez, começa a recitar as falas do livro de Teresa de cor e salteado, o que indica que ou ela participou de muito sarau literário ou a garota tá encapetada com o demônio virado no giraia. E sim, é a segunda opção. Teresa poderia ter saído da cabana numa boa, já que ela estava perto da porta. Depois disso, ela poderia ter ligado pro serviço de emergência, mas não. Ela resolve chegar no cangote da prima, que agora, completamente dominada, decide brincar de índio e escalpeia a sua parente. A prima da encapetada dá no pé e pede ajuda a Caleb, que sem entender nada vê a sua própria namorada Jessica, versão do andar de baixo, testando a resistência de sua pele ao ativar o drone dele bem na sua fuça, caindo no lago logo depois. Olha só, Caleb viu Jessica com uma feição completamente diferente do normal e com claros sintomas de capirotagem correndo pelo corpo. Além disso, eles acabaram de se conhecer, o que era motivo suficiente para ele deixar a garota debaixo da água e prestar socorro a Teresa. Só que esquece isso, porque o cavaleiro à moda antiga mergulha, mas em questão de segundos perde a cabeça. É então que Jessica digivolui e começa a flutuar sobre a água, mandando o letreiro do filme pra gente. Bela fotografia, por sinal. A história então volta um dia atrás, nos apresentando Beth, uma técnica de guitarra que descobre estar grávida de alguém que ela não sabe quem é, já que no mundo do rock and roll vale tudo. Oh yeah! Ela decide voltar para os States com o objetivo de visitar sua irmã Ellie, que também tá sofrendo por amor, já que seu marido resolveu estacionar o carro em outro lugar, abandonando tanto ela quanto os filhos dos dois, que são as pestes mais insuportáveis que eu já vi em filmes de terror recentes. Pra vocês terem noção, eu ia preferir levar o Chuck pra comer o McLanche feliz do que ficar uma noite com o trio Parada Burra aí. O trio é formado por Bridget, a filha mais velha que gosta de mandar nos outros dois e tem uma séria compulsão acreditando estar sempre com razão. Temos também Danny, o Justin Bieber do Paraguai, cujo nome real eu vou ignorar neste vídeo. Ele é um DJ de YouTube, dotado de um QI que se equipara a uma porta emperrada. Por fim, temos a caçula chamada Cassie, que anda por aí cortando as suas bonecas com tesouras e as colocando em cima de um cabo de madeira quebrada, que seria uma ótima arma nas mãos do Conde Drácula. É sério, cara, que raio de mãe deixa a filha com um negócio perfurante desse? Se a garota tropeça, essa parada manda ela pro além em 2 segundos. É então que Beth chega no cafofo da família e fica horrorizada com a história envolvendo seu cunhado, já que ela não ficou sabendo antes por não atender as ligações de Ellie. Além disso, essa parte da trama não interessa nem um pouco pra gente, então eu vou pular pro que realmente importa. Ninguém se importa. O filme corta pro trio abestado voltando pro apartamento com uma pizza de marguerita, porém um terremoto logo começa e o chão da garagem trinca mais do que parede mofada na casa da sua avó. A molecada fica desesperada, correndo de lá e não deixa a porcaria da pizza aí, cara. Ok, no caso desses fenômenos da natureza acontecerem, você vai querer procurar um lugar que proteja o seu corpo, como mesas ou locais onde não tenham coisas que podem cair em cima de você. No entanto, nem a rapaziada, nem os adultos no apartamento fazem absolutamente nada pra se proteger, ficando igual o Jacu agachado no deserto. Quando a barra fica limpa, Bridget volta pra inspecionar a pizza derrubada, percebendo que o queijo saiu do lugar. Sendo assim, a garota Nutella simplesmente deixa a comida pra trás. Como se a situação não pudesse piorar, vemos o Bieber do Paraguai muito interessado numa câmara secreta debaixo do concreto rachado, que ele não hesita em explorar. Mano, acabou de rolar um terremoto, o que significa que toda a estrutura ao redor dele está comprometida, cheia de rachaduras que podem causar um desabamento a qualquer instante. Sendo assim, uma parte antiga do prédio é o pior lugar para visitar agora, mas
mas deixa pra lá. O moleque encontra uma coletânea de discos de vinil e, não bastando isso, acaba vendo um túmulo, cercado por escritas religiosas e por moedas de São Jorge e crucifixos, o que indica que nenhuma pessoa deve chegar perto dessa parada aí. É verdade. É óbvio que não é pra abrir o sarcófago, porém o Bieber paraguaio não perde tempo em tirar o que tava ali dentro. Como se a inteligência pudesse sumir do cérebro, o trio ainda sobe pro apartamento de elevador depois de um terremoto. You never take the elevator after a quake. Obrigado, alguém lúcido nesse filme. É aí que Bieber mostra o livro pra sua irmã mais velha, que mesmo acreditando ser o crânio da família, não mexe um dedo pra jogar essa parada no lixo. Ela simplesmente diz pro irmão se livrar disso na manhã seguinte. No entanto, o moleque responde que planeja vender o livro pra ajudar a mãe a pagar os boletos. Eu acho que ele nunca ouviu falar de Uber, canal do YouTube, vender brigadeiro e por aí vai. Ele não dá ouvidos à irmã mais velha e, ao tentar abrir o livro, acaba se cortando nos dentes da estrutura. Ele aparentemente não assistiu O Prisioneiro de Azkaban. É só fazer carinho nele, é claro. Nas páginas do Livro dos Mortos existem figuras de rituais capirotescos, e essa era a hora exata pra deixar a parada quieta, mas não, ele insiste na burrice. O problema começa de verdade quando o Bieber do Paraguai decide pôr um bonde do capeta pra tocar no kit DJ pra iniciantes que ele tem, o que não dá bom, já que ouvimos um relato de um padre durante a missa dizendo ter encontrado esse livro na coleção Naturon de Monto. Nesse áudio, se vocês repararem bem, alguém diz pro padre não ler o livro, já que com esse nome não pode ser coisa boa. Pra quem não sabe, quem gravou essa fala foi o próprio ator Bruce Campbell, o Ash dos 3 primeiros filmes da franquia, que nesse aqui atua como produtor executivo. No entanto, essa fala dele não é apenas um easter egg barato, já que o próprio ator revelou ao diretor de Ascensão que ele estava interpretando um Ash deslocado no tempo, o que não seria novidade na franquia depois que o personagem foi parar na Idade Média. Será que teremos um filme explorando o que aconteceu no ano de 1923? Nesses discos, o Bieber paraguaio ouve o padre se rebelando contra a igreja e prosseguindo com a tradução do livro ao dizer as palavras de um ritual. Como o disco tá tocando na caixa do DJ, um dos demônios atraído pro seu prédio e possui a primeira pessoa viva que ele encontra, a sua própria mãe. A mulher tenta lutar, mas acaba sendo abraçada pelos cabos do elevador onde ela tá, o que faz o mecanismo parar de funcionar. Ele volta pro apartamento que, olha só, tá sem energia depois do terremoto. É como diz aquele ditado, pobre só se lasca. Como o capiroto tá seguindo a dieta low carb, ele obriga a Ellie a fazer um omeletão, com casca e tudo, o que chama a atenção de seus parentes que perguntam se tá tudo bem com ela. Ele começa a ter uma convulsão do mal, então Bieber e Beth tentam levá-la pro hospital, mas infelizmente o elevador parou de funcionar e as escadas foram destruídas por causa do terremoto. O telefone também tá sem linha, impossibilitando que eles liguem pro SAMU. Num piscar de olhos, a situação de Ellie piora drasticamente, fazendo a mãe solteira partir pro além. Então eles colocam o parente na cama e um dos vizinhos, chamado Gabriel, percebe que o tinhoso tá aquecendo pra tocar o terror com eles, pedindo pros filhos dela que todos façam uma oração. Infelizmente, nem Ellie nem o trio Parada Burra eram muito religiosos, o que explica a ausência de bíblias e crucifixos no local. Então eu não vou falar pra eles usarem isso neste vídeo. Alguns minutos se passam e inacreditavelmente Beth vê Ellie se levantando, já que agora um dos demônios do livro tá entrando em campo. Só que a galera acha que a mulher ressuscitou e, como ela tá ardendo em febre, eles decidem resfriar o corpo dela ao colocá-la na banheira, o que acaba funcionando de gatilho pro processo de possessão se completar e dar habilidades de Homem-Aranha pro corpo da mulher. Mergulhando num trabalho de cabeça, Ellie possui da parte pra cima deles, ferindo a sua irmã na mão e se voltando contra a mala sem alça da Bridget, que por acaso faz parte da ONG Mundo Sem Treta, não se esforçando nem um pouco pra empurrar a mãe pra longe. Ela poderia ter usado os punhos, ter dado uma cabeçada ou até mesmo uma escarrada na mulher, mas não, ela fica lá deitada até ganhar uma tatu bem maneira no rosto e uma lambidinha da mamãe pra sarar a ferida. Finalmente Bieber resolve intervir e nocauteia Ellie com uma cadeirada. Ouvindo o barulho, todos os vizinhos chegam pra ver o que tá rolando e o capeta parte pra cima de Gabriel, dando uma mordidinha de leve no seu olho, o que vai ser uma ótima desculpa pra ele usar a fantasia de pirata no Halloween. Nesse momento, qualquer pessoa normal correria de volta pra suas casas, mas não o outro vizinho, que fica ali olhando tudo de boca aberta, se tornando um belo buraco de golfe ambulante que recebe o olho de presente do tinhoso. Enquanto Ellie tá sentando porrada nos vizinhos, Beth e o trio Parada Burra aproveitam a chance pra trancar a porta e, meus amigos, essa sequência é brutal, sendo que a câmera entra na fechadura e a gente consegue ver o moleque virando presunto ao bater na parede e um vizinho velho indo pra cima do tinhoso com uma espingarda. Ele até consegue acertar um tiro, mas não finaliza
finaliza o serviço, sendo ele o finalizado da vez. Ok, a molecada tá em pânico e o catiço tá batendo na porta pedindo pra entrar. No entanto, ele não tem força suficiente pra quebrar a fechadura, o que daria tempo deles usarem uma tática muito comum nos presídios brasileiros: amarrar um lençol no outro e escapar pela janela, já que os sobreviventes devem estar no quarto andar do prédio no máximo. Contudo, Beth ainda quer salvar a maninha e é levada pro quarto de Bieber pra dar um confere nos discos encapetados. Ela faz uma gambiarra na aparelhagem do sobrinho, já que o prédio tá sem luz, e começa a escutar os rituais feitos pelo padre revoltado. O narrador finalmente admite que foi um erro ter traduzido as passagens do livro. Cê jura mesmo? Porém, o que intriga a Beth é que ela descobre que o único jeito de finalizar os Deadites é fatiando os hospedeiros em vários pedaços para churrasco. Nesse meio tempo, Cassie começa a falar com a mamãe encapetada pela porta, que agora diz estar melhor e que apenas quer ficar com seus filhos. Sei. Cara, em filme de terror nunca deixa a molecada sozinha, pois isso nunca dá certo. O Iluminado, Cemitério Maldito, aquele outro que a família esquece o moleque em casa. Essas pragas sempre vão facilitar a vitória do catiço, portanto Beth deveria ter colocado a menina no quarto ao seu lado. Enquanto isso, a dona da bola, Bridget, tá prestes a perder a razão, já que ela contraiu a doença capirotesca através da saliva de mamãe, o que a faz ter fortes dores de barriga com direito a uma evacuação pela porta de cima. Ela já completamente tentando a cabeça, em vez de tomar um antiácido pra barriga, não. Ela acredita que mastigar uma taça de vinho seja uma ideia melhor, logo sendo completamente dominada pela força do além e atacando seus dois irmãos. Como Justin absolutamente inútil nesse filme, é a caçuda que resolve a treta ao usar aquele cabo de vassoura no coco da capetinha. Bom, pelo menos o Bieber amarra o presunto na cama, só que, mano, essa fitinha aí não seguraria minha cachorra na hora da comida. Ele poderia ter passado aquela fita que a sua tia tinha usado pra isolar o ferimento na mão, mas esquece isso também. Não dá outra e Bridget maligna dá uma de Gasparzinho e começa a flutuar pelo ar, rendendo Justin Bieber, que até usa o aerosol pra fazer uma lareira ambulante e espantar o encosto, mas é em vão, já que ele é fatiado no processo por ela. Enquanto isso, Beth continua ouvindo as sessões do Padre Quevedo, até que o Homem Santo diz que nem mesmo o fatiamento resolveu o problema dele. É aí que vemos ela entrando no quarto pela tubulação do prédio e indo pra cima da irmã. Isso me leva a pensar, nenhum deles pensou em usar essa mesma estrutura pra descer pros níveis inferiores do prédio? Eu não estou suportando mais. Eu acho que não, já que Cassie e Beth preferem dar uma tesourada em ela e fugir pelo elevador. Lá dentro elas percebem que tá rolando o Festival da Groselha, conforme o nível de líquido sobe de baixo pra cima. A propósito, isso aí não é efeito especial não, já que a produção usou galões e mais galões pra poder dar essa simulação de sangue. Muito bom. Nesse momento as coisas já saíram dos trilhos, já que todos os presuntos do andar foram contaminados pela magia do Necronômico e os capirotinhos dos irmãos forçam a entrada por cima do elevador. Com o peso em excesso, ninguém pode lutar contra as leis da física, já que a parada despenca até o subsolo, dando a oportunidade de Beth e Cassie entrarem no carro de Ellie pra escapar pela garagem. Mas, mano, as duas ficam lá por meia hora tentando desatolar o carro que tá com a roda no concreto rachado pelo terremoto, quando bastava que elas saíssem do veículo, abrissem um portão e o fechassem logo em seguida, mantendo os encostos lá dentro. No entanto, eu acho que as duas não devem ser muito fãs de caminhada. Isso dá tempo pra ela e os outros asseclas se unirem em um só corpo, que aliás ficou muito parecido com o Rei dos Ratos do segundo jogo de The Last of Us. Será que rolou um pouquinho de inspiração aqui? Será? Deixa pra lá, porque o grupo Unidos do andar de baixo puxa a Beth pra um caminhão de trituração, enquanto seguram Cassie na frente de uma motosserra. É claro, é sempre uma motosserra nesses filmes. Porém, Beth é malemolente e escapa, pegando a motosserra e fazendo um corte rápido no pacote demoníaco, mandando todo mundo pro além. Ou pelo menos a maioria deles, pois mesmo a titia e a sobrinha conseguindo escapar, vemos que Jessica lá do começo do filme não teve a mesma sorte, sendo possuída por um dos encostos no dia seguinte, antes de partir pra aquela cabana. A Morte do Demônio e a Ascensão teve avaliações muito boas entre crítica e público, sendo que eu me coloco no meio dessa opinião aí. Por mais que os personagens não sejam tão carismáticos quanto o Ash e companhia, o filme consegue entregar o clássico elemento da comédia com exagero da nojice, se mantendo fiel ao restante da franquia. Além disso, a direção consegue trazer sequências interessantes, como a abertura da cabana e a espiadinha pelo buraco da porta do AP. Sendo assim, eu dou uma nota 7,5 pro filme. Vou confessar pra vocês que eu tô no hype pra assistir a sequência, que com certeza tá prestes a ser anunciada oficialmente
exponencialmente, já que tendo custado apenas 19 milhões, o longa conseguiu faturar mais de 115 milhões de doletas, se tornando a maior bilheteria da franquia. Chega de lerdez e bora pra contagem de presuntos. O total de corpítios em A Morte do Demônio e a Ascensão foi de 9 presuntos, sendo que o troféu presunto de ouro vai pro moleque engasgado. Galera, não esquece de abençoar o like, de clicar na tela que tá pipocando pra vocês aí. Ela traz cerca de 10 filmes de capirotagem que eu já tive o prazer de derrotar aqui no canal, sendo eles a saga Invocação do Mal, Sobrenatural e o Mediano Exorcista do Papa. Eu espero que vocês tenham gostado, eu vejo vocês no próximo vídeo e valeu!